Se você está no lucro presumido ou já começou a ouvir alguém dizer que talvez é hora de eu ir para o lucro real, eu quero te fazer uma pergunta direta. Isso faz sentido de verdade ou você só está sendo empurrado por medo do que vem pela frente? Porque 2026 não é só mais um ano fiscal, é o ano que o governo começou a mexer no que sustentava os regimes simplificados e, quando isso acontece, quem não entende o impacto acaba pagando mais imposto sem perceber. Então fica comigo até o final porque este vídeo não é para te convencer a ir para o lucro real, é para te ajudar a decidir se isso faz sentido no seu caso. Durante muito tempo, o lucro presumido foi visto como aquele regime previsível, percentuais fixos, cálculos simples, menos discussão. Para muitas empresas em crescimento, ele funciona muito bem. O problema é que esse cenário mudou um pouco. Com a reforma tributária e o corte de incentivos fiscais, o governo começou a reduzir benefícios de forma silenciosa. Não foi uma mudança brusca na alíquota, foi algo mais sutil. A base ficou mais pesada, algumas presunções aumentaram no excedente de faturamento e a sua conta começou a subir mesmo sem crescimento real da empresa. Aqui é onde que muita gente se confunde. O governo não aumentou ali diretamente a alíquota do imposto de renda e da CSLL no lucro presumido. O que ele fez foi reduzir incentivos e tornar a presunção mais agressiva conforme o faturamento cresce. Na prática, isso significa pagar mais impostos sobre a mesma receita. Para serviços, a presunção sobe no excedente anual. Para comércio e indústria, a lógica é parecida. Parece pouco quando você olha só o percentual, mas quando isso se repete trimestre após trimestre, o impacto no caixa começa a aparecer sem nenhum tipo de aviso. É exatamente nesse ponto que o lucro real começa a aparecer como uma alternativa. No lucro real, o imposto não é calculado sobre uma margem presumida, ele é calculado sobre o lucro efetivo da empresa depois de custos e despesas. Isso muda completamente o jogo para empresas que têm folha pesada, investimento constante, marketing, tecnologia, estrutura operacional e margem mais apertada. Se a empresa lucra menos do que o governo presume, ela pode acabar pagando menos imposto no lucro real do que no presumido. Mas vamos trazer isso para a prática. Imagine uma empresa que fatura bem, mas tem custo alto para operar. No lucro presumido, o governo ignora essa realidade e presume um lucro e nele é tributado, mesmo que a margem real seja bem menor. No lucro real, essa diferença aparece. Se a empresa tem margem real menor do que a margem presumida, o imposto acompanha a realidade do negócio. Além disso, se em algum período a empresa tem prejuízo ou margem muito apertada, esse resultado pode ser compensado nos períodos seguintes, algo que simplesmente não existe no presumido. É aqui que o lucro real deixa de ser teórico e vira ferramenta de caixa. Agora o alerta muito importante. Se a empresa tem margem alta, custo baixo, operação simples e poucas despesas dedutíveis, o lucro real pode ser mais caro e mais trabalhoso. Além disso, ele exige disciplina. Tudo precisa ser documentado, registrado e coerente. Erro no controle vira risco fiscal. Ou seja, migrar só porque todo mundo está falando é trocar um problema conhecido por um problema muito maior que você ainda não conhece. Aqui está o erro mais comum que eu vejo: não decidir. A empresa continua no presumido por hábito, por comodismo ou por medo de complexidade do lucro real. Só que, com as mudanças de 2026, reforma tributária, não decidir virou uma decisão cara, porque o governo está apertando os regimes simplificados exatamente para empurrar empresas para modelos mais complexos de tributação. E quem não se antecipar, sente isso primeiro no caixa. E detalhe, o governo ele quer, de fato, arrecadação de qualquer forma. Aonde tiver uma brecha, independente do seu regime tributário, ele vai querer arrecadar de qualquer maneira. Durante anos, o lucro real foi tratado como algo muito distante, muito complexo demais, só para aquelas grandes empresas e corporações. Isso mudou. Hoje, com sistemas mais integrados e uma contabilidade bem estruturada, muitas empresas médias já conseguem operar no lucro real com previsibilidade. Inclusive, Juninho, parece coisa de empresa enorme quando a gente fala assim, né? Mas no fim, é só isso: pagar imposto sobre o que realmente sobra e não sobre o que o governo acha que sobra. A decisão entre lucro presumido e lucro real não pode
ser emocional e nem baseada em ouvir dizer do meu colega daquela empresa. Ele precisa ser numérico. Simular faturamento, projetar custo, calcular imposto nos dois cenários e entender o impacto curto prazo, 12 meses. Só assim dá para responder com segurança se migrar faz sentido ou se ficar é o melhor caminho. Então, a resposta para a pergunta do início é simples. Mesmo que não seja confortável, sim, pode fazer sentido ir para o lucro real em 2026, mas só se os números da sua empresa provarem isso. O presumido fica mais caro para muita gente, mas o lucro real também exige estrutura. O pior cenário é escolher no escuro. Se este conteúdo te ajudou a enxergar esse tema com mais clareza, se inscreve no canal porque a gente vai continuar traduzindo decisões sem juridiquês e sem terror. E se você quer ajuda para simular isso com segurança, o link está aqui para você falar com o nosso time. Porque no Brasil, quem decide com estratégia vai pagar menos impostos.